Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que o Senhor nos mostra na epístola escrita pelo apóstolo Pedro, na segunda epístola de Pedro, aleluia. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, o último capítulo, capítulo 3. Vemos que o apóstolo Paulo destinou sua carta a igrejas ou a pessoas como Timóteo, Tito, assim por diante, e as igrejas de Roma, de Tessalônica, de Éfeso e assim por diante. Pedro, porém, irmãos, escreveu duas epístolas, duas cartas, dirigidas a todas as igrejas, a todo mundo, em todas as épocas, dirigida para nós aqui também hoje. Glória ao nome do Senhor. Então vamos ler, irmãos, na segunda carta, capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus
em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, Deus sempre pegou as coisas simples para confundir aquilo que é complexo, pegou as coisas fracas para confundir os fortes, e pegou coisas de pessoas muito humildes para confundir os sábios. Todos nós sabemos, irmãos, que, como há até uma comparação no que lemos aqui, o próprio apóstolo Pedro se refere a Paulo, o apóstolo, como um doutor, como um homem iluminado, e que escreveu nas suas cartas pontos difíceis de entender e que os indoutos acabam torcendo, quer dizer, mudando, alterando, interpretando conforme interessa e assim por diante. Mas Pedro também, nós sabemos, irmãos, foi um homem muito simples, era pescador de profissão, indouto, quer dizer, não tinha letras, não tinha escolaridade, era um homem muito simples. Já Paulo era doutor da lei, era instruído em muito conhecimento, era iniciado no Sinédrio antes da chamada por Cristo no caminho de Damasco. Era um homem que falava fluentemente o hebraico, o grego e o romano, que era o latim, por causa do Império Romano da época, e ele era cidadão romano. E certamente falava dialetos ali, como o aramaico e outros. E era um homem muito sábio, irmãos. Porém, Deus permitiu que em todas as epístolas do apóstolo não há uma profundidade, irmãos, de uma explicação a respeito da vinda de Cristo e como será no dia da volta do Senhor, como está aqui neste capítulo. Glória ao nome do Senhor. E ele dizia: amados, nos últimos tempos virão homens amantes de si mesmo, segundo as suas concupiscências, que, irmãos, são a concupiscência, a ganância
por coisas materiais, por coisas sensuais. E é o que vemos no mundo de hoje: a materialidade, a sensualidade, a concupiscência. E essas pessoas, então disse o apóstolo, vão querer tirar até a fé do crente, dizendo: onde está a promessa da volta de Cristo? Nossos pais falavam isso, morreram, o mundo continua igual. Os avós falavam, está tudo igual. Então ele diz, eles ignoram que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Irmãos, e muitos se embaraçam nisto. Mas já faz 2000 anos, completando 2000 anos. Aqui esta carta foi escrita na segunda metade do século I da era cristã. Portanto, já está perto de ir se completando também, irmãos, mais uns anos pela frente, próximo de 2000 anos. E continua assim. Acontece, irmãos, que ninguém viveu este período esperando. A vida do ser humano é curta. Todos nós e todas as gerações que passaram viveram 50, 60 anos. Teve época que pessoa com 60 anos estava velho e já também morriam. E na nossa geração, a expectativa de vida aumentou um pouco. Mas, irmão, o que é 80 anos? O que é 100 anos? Se alguém viver 100 anos, não é nada. É uma fração ínfima de tempo diante da eternidade de Deus. E quando é que nós tomamos conhecimento, irmão, a respeito da necessidade de que Cristo salva, que o sangue derramado da cruz nos redime do nosso pecado, e que temos que descer as águas do batismo, e que temos que servi-lo? Cada um de nós ouviu ao seu tempo. Tem alguém aqui que ouviu há 5 anos, há 2 anos, há 1 ano. Alguns talvez estão ouvindo hoje. Tem crente muito antigo. Para achar um crente de 60, 70 anos de batizado não é fácil. De 80 é muito raro. E algum crente que faz 90 anos que é batizado e está aqui conversando, irmão, eu acho que já não tem. Porque teria batizado com 12 anos, deveria ter 102 anos hoje. Então a vida humana é muito curta. Nós tomamos conhecimento da misericórdia, da salvação, do plano redentor do Senhor na nossa existência, na nossa vida. E a nossa vida finda, ela é curta, ela é breve, mas aqueles que são cheios de maldade lançam no rosto do crente: cadê a volta de Cristo? Então o apóstolo explica, irmão, glória ao nome do Senhor. Sabendo isto, eu vos escrevo essa segunda carta, e na primeira e nesta, em ambas, eu vos exorto e faço exortação para o vosso ânimo sincero. Eles dormiram, irmão. Quem leu ou ouviu ler no pergaminho esta carta nos dias de Pedro, logo depois dormiram. Para quem dorme, cessa a contagem do tempo, irmão, entra para o plano da eternidade. Já estão aguardando o soar da trombeta da volta de Cristo. As últimas palavras que ouviram talvez foi a leitura desta carta. A próxima audição que terão é o toque da trombeta de Deus. Glória ao nome do Senhor. E para nós também, irmão, esta carta hoje exorta, faz nós despertarmos para ter um ânimo sincero de servir a Deus, firmeza na fé. A hora que terminar a nossa carreira é um piscar de olhos para a volta do Senhor. E ele diz aqui, irmão, e estes pessoas que andam segundo as suas próprias concupiscências, pessoas maldosas, perguntam: onde está a promessa da vinda de Cristo? Desde que nossos pais dormiram, o mundo, a terra, tudo isto continua tudo igual.
eles voluntariamente, porque, irmão, no íntimo, até o ateu teme a Deus e sabe que o universo não existe por acaso. Ele teme. Então, voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existe o céu e a terra, quando foi a criação, e houve o dilúvio, mas a terra voltou, pela misericórdia de Deus, a ter gerações humanas e criações, e continua. Mas o céu e a terra que agora existe, disse Pedro, pela mesma palavra, pois é pelo poder da palavra de Deus que existe, ela se reserva, está guardado como um tesouro. Irmão, quem tem um tesouro, uma joia de grande valor, guarda com muito cuidado, põe num cofre se tiver, põe num porta-joia, e ali guarda com cuidado. Disse o apóstolo Pedro, irmão, que o Espírito Santo revelou para ele deixar escrito isto, que se reservam como um tesouro e estão guardados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o tempo, irmãos, é de Deus e não nosso. E um dia para Deus, ou 1000 anos é a mesma coisa. Um dia pode demorar, um dia de Deus demorar 1000 anos humanos. 1000 anos humanos, irmão, de repente a ordem de Deus dá ao seu filho, está na hora de buscar a igreja e virá a volta do Senhor. Então, ele diz, mas o Senhor não retarda a sua promessa, está dentro de um plano, e o plano está sendo seguido, ainda que alguns acham que está tardando, mas não está. Deus é bom, Ele é paciencioso, Ele é longânimo. Essa espera da longanimidade de Deus é para que Ele quer que alguns não se percam, mas Ele quer que todos, a humanidade, venha a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, disse Pedro, e nós não temos dúvida disto, irmãos. E nesta manhã eu confesso para a Irmandade que a revelação da palavra, irmãos, é sempre uma tortura, uma dificuldade, porque nunca quero, e ninguém quer, irmão, pregar o que é seu, a sua vontade, mas pregamos o que Deus revela. Eu pensava um outro ponto da palavra, o Senhor revelou este ponto agora. Glória ao nome do Senhor, para que todos, irmãos, sejamos despertados para a volta de Cristo. Tudo está acontecendo que a palavra previa: guerra, rumores de guerra, pestes, irmão, calamidades pelo mundo inteiro. A volta do Senhor está perto. Não durmamos, irmão. Glória ao nome do Senhor. E alguém que estiver dormindo, desperta. Alguém que está postergando o teu batismo, procura pôr-te em ordem enquanto é tempo. Glória ao nome do Senhor, pois a volta de Cristo se abrevia. E diz aqui a palavra, irmão, mas o dia do Senhor virá, e ele vai ser como o ladrão da noite que ninguém espera. E o céu, olha, irmão, a descrição do apóstolo indouto, pescador simples, ele entra numa profundidade de assunto aqui, a respeito da fusão nuclear dos elementos. É muito claro o que ele diz aqui. Perdoem, irmão, às vezes alguém acha, mas o irmão entra num assunto científico. Mas a palavra de Deus é ciência. A ciência perfeita é a de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, olha a descrição de um homem simples. Era o Espírito de Deus dizendo que este céu e esta terra, com grande estrondo, passará.
onde os elementos, o que são os elementos? São os átomos que constituem a matéria, irmão. São os elementos químicos que compõem a matéria, seja gases na atmosfera, seja, irmão, líquidos ou sólidos, são os elementos químicos que compõem a matéria. E olha a descrição do pescador indouto, mas o Espírito de Deus nele, irmão. Irmãos, isto acontecerá no dia do Senhor, que os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Portanto, diz ele, nós, sabendo disto, vamos aguardar apressadamente a vinda do Senhor, para o dia que os céus em fogo se desfarão. Vai voltar a ser energia, e os elementos ardendo se fundirão. Irmãos, a fissão nuclear, que é a bomba atômica, isso aqui está escrito há quase 2000 anos. Os séculos se passaram, homens se debruçaram como pensadores sobre todo tipo de ciência, mas foi agora, irmão, no século passado, que um homem chamado Einstein, também por revelação de Deus, e Deus permite que vá evoluindo o conhecimento, chegou à teoria da relatividade e passou a entender o que é e como é que a matéria, seja gasosa, líquida ou sólida, pode virar energia, e a energia pode virar matéria. E aí então, a partir disto, se descobriu a fissão primeiro nuclear, que toda energia que está no núcleo de um átomo, se ele for bombardeado ali com nêutrons, ele pode se transformar em dois menores e liberar uma quantidade enorme de energia. Foi o que aconteceu, irmãos. Deus deu a graça mais de uma vez de estar no Museu da Bomba, ali em Hiroshima, onde os americanos no final, em 1945, no final da Segunda Guerra, soltaram bomba em Hiroshima e em Nagasaki. Nagasaki estive, mas não fui ver. Mas em Hiroshima fui algumas vezes. Tem uma irmã que trabalha no museu e nos mostrou particularidades, irmão. Com esta liberação de energia, a temperatura foi da ordem de milhões ou de graus, irmão, uma coisa estupenda, de tal forma que vimos em algum muro, em alguma parede, pessoa que estava passando naquele momento foi vaporizada, ficou a silhueta da pessoa na parede, ferros retorcidos, uma coisa tremenda, uma força, irmãos, que está na matéria e foi liberado como energia. Isto é a fissão, onde um átomo se transforma em outros dois menores e libera este absurdo de energia a temperaturas altíssimas. Mas Pedro, o homem simples, fala da fusão nuclear, irmãos. Os elementos fundindo com grande estrondo se desfarão. E a fusão, irmãos, é ainda muito mais forte na liberação de energia do que a bomba atômica. É a fusão nuclear. Átomos se fundem e vão se fundindo e vai virando energia, e diz aqui a palavra: haverá um grande estrondo, os elementos se fundirão e se desfarão. Glória ao nome do Senhor. E tudo aqui desaparecerá, irmãos, em energia, porque nada se cria, nada se perde. A matéria volta a ser energia. A energia, o poder, a potência é Deus, é de Deus, dele saiu, ele criou, para ele tudo volta. Glória ao nome do Senhor. Irmão, permita a Deus que alguém saia deste culto um pouco mais crente,
Permita a Deus que alguém que está ouvindo esta palavra ande depressa, busca servir a Deus. A volta de Cristo se abrevia, se aproxima, e as coisas da palavra de Deus não são brincadeira. Glória ao nome do Senhor. Para onde iremos nós, irmão? Então vem a resposta do apóstolo. Glória ao nome do Senhor. Mas nós, irmão, depois que acontecer tudo isto, e nós? Mas nós, segundo a promessa do Senhor, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Glória ao nome do Senhor. Sem a corrupção, sem a maldade, sem o pecado, sem a mentira deste mundo, iremos para a eternidade, irmão, habitar na nova Jerusalém, que descerá do céu depois do milênio e pousará na nova terra preparada por Deus para vivermos a eternidade. Sejamos mais crentes, irmãos. Vamos dar mais valor neste plano eterno de salvação que o Senhor operou contigo, irmão, comigo, com a irmã, com quem está ouvindo esta palavra e ainda não é crente, com quem está ouvindo esta palavra e está dizendo: eu vou me batizar, mas depois que eu gozar o mundo. Não faça troca com Deus, abrace com a misericórdia desta palavra hoje, peça o teu batismo. A volta de Cristo está perto, está prestes. Bem-aventurado quem naquele dia for achado guardando a palavra de Deus. Ao soar da trombeta, assim como um grande ímã atrai agulhinhas, limalha de ferro, assim seremos atraídos para o Senhor na glória e viveremos com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Que ninguém termine a vida terrena e não tenha esperança da vida eterna, vá para a segunda morte e sofrer o dano da segunda morte, mas que tenhamos, irmão, a graça de dar valor ao plano salvador do Senhor, ao derramamento do seu sangue na cruz, que nos redime da morte e nos leva para a vida eterna. É a palavra. Deus seja louvado. Com uma oração vamos agradecer a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Bendito Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Alamanassa ali, ela canta, ela ia. Lalásuli, ela canta, ela ia. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, novamente encontramos-nos ajoelhados na Tua presença, nosso coração transbordando de alegria, porque a Tua presença está aqui junto de nós, nos alegrando, nos ajudando. Graças te damos por este santo culto, pelos hinos que foram cantados, e tudo aquilo que ouvimos, pelos conselhos, as boas novas. Maiormente, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Aleluia. A palavra é aquela que nos consola, aquela que nos anima, aquela que nos ajuda, é aquela que nos avisa, Senhor, como Tu avisaste nesta manhã. Aleluia. Ai, Santo e Justo, permita que possamos dar ouvido à Tua palavra. Amém. E pôr em prática a Tua santa e bendita palavra. Senhor, como Tu disseste nesta manhã, quantos que já faleceram, quantos já faleceram, mas todos um dia temos que dar conta da nossa alma. Aleluia. Nossa carne pode estar morta, foi queimada, mas a nossa alma não, Senhor.
A nossa alma um dia vai dar conta de tudo aquilo que nós fizemos. Aleluia. E a tua palavra nos ensinou, e a tua palavra nos a demonstrou. Enquanto estivermos vivos, Senhor, dá-nos força para pôr a tua palavra em prática. Aleluia. Senhor, ajuda-nos, abençoa-nos e permita, Deus, que ninguém venha colocar a palavra, depois eu obedeço, depois eu vou pensar nisso. Senhor, nós te amamos, Senhor. Aleluia. Nós te amamos. Abençoa-nos, dá-nos força para obedecer a tua palavra. Amém. Essas bênçãos e graça nós te pedimos e te agradecemos. E a ti seja dada honra, louvor e glória eternamente. Amém. Aleluia, glória. Aleluia. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Aleluia. Irmãos, a palavra foi surpresa para mim também, mas tem um hino que diz: novos céus nós aguardamos. Qual é o número? 219. Então vamos cantar este hino 219 em comunhão e com alegria, irmão, que a palavra de Deus se cumprirá na nossa vida. Aleluia, glória, glória a Deus.
Aleluia. Deus queira abençoar a todos. Deus guarde no regresso. Deus abençoe os que estão perto, os que estão longe. E que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus e os benditos conselhos da palavra, a esperança de habitar num novo céu e numa nova terra, permaneçam em nossos corações. Amém. Aleluia. Hino da despedida 131, 131. 4 pulsos precederão.